Vamos retomar aqui exatamente a fala do senhor Lula da Silva. Aspas. O IBAMA é um órgão do governo que parece estar contra o governo. Olha, excepcionalmente o Lula está falando a verdade. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente é uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, portanto, subordinada à presidência da República. Tanto que cabe ao presidente eleito pelo povo indicar ao seu critério quem serão as pessoas que vão comandar essas instituições. O que isso significa na prática? Que, respeitados os limites da lei, os órgãos de Estado, sob liderança do Poder Executivo, eles devem se alinhar às políticas públicas estabelecidas pelo governo escolhido pela população. Não são burocratas não eleitos, muito menos ambientalistas radicais, politicamente inexpressivos, que devem pautar e comandar os rumos da nação. Se a vontade e a determinação do governo Lula é explorar petróleo na região da foz do Rio Amazonas, e isso for autorizado por lei tecnicamente viável, não cabe aos radicais do IBAMA atuarem para atrasar, para impedir ou para inviabilizar esse objetivo legítimo. Por que eu falo que esse é um objetivo legítimo? Bom, primeiro ponto, independentemente da transição energética, a economia baseada em combustíveis fósseis, especialmente petróleo, ela ainda vai perdurar por umas 3, 4, talvez 5 décadas. Ou seja, o petróleo é um recurso natural tão valioso quanto água potável, quanto terras agricultáveis e por aí vai. Segundo ponto, a estimativa é que daqui 2 anos o pré-sal, que é a nossa maior reserva de petróleo, entre no que se chama de depleção. O que isso significa? A nossa produção vai começar a cair a partir de 2027, é logo menos. E o Brasil vai se tornar cada vez mais dependente da importação de combustível internacional, o que seria uma séria ameaça para a nossa economia e para a nossa segurança nacional. Terceiro ponto. As reservas da chamada margem equatorial, elas já estão sendo exploradas pelos nossos países vizinhos e concorrentes. A Guiana Francesa, por exemplo, quadruplicou o seu PIB nos últimos anos por causa dessa riqueza que o IBAMA está impedindo o Brasil de explorar. E, finalmente, quarto ponto, como disse o Lula, a Petrobras é uma empresa de excelência. Ela é reconhecida pela sua capacidade técnica de exploração marítima desses campos de petróleo, o que mitiga o risco de acidentes. Ainda assim, repetidamente, os técnicos do IBAMA indeferiram pedidos da Petrobras para prospectar petróleo na região ou buscaram atrasar essa iniciativa, solicitando aí uma série de estudos complexos, muito além do que seria necessário e razoável. É por isso que o senhor Lula se referiu à atuação do IBAMA como uma, aspas, lenga-lenga. Para ficar em um exemplo dessa enrolação, o que o IBAMA ele exige que a Petrobras calcule o impacto da exploração de petróleo nas comunidades indígenas da Amazônia. Só que tem um detalhe, o poço a ser prospectado ele fica em alto mar, a cerca de 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas. Então, assim, é óbvio que um empreendimento desse porte sempre vai ter alguma consequência para a natureza ou para as comunidades locais, mas é por isso que a sociedade